Às 5h29 da manhã, o Starbucks não abriu uma loja. Ativou uma maquinaria global de manipulação emocional, dependência química e marketing disfarçado de cuidado. No momento em que a primeira máquina de expresso soltou vapor em Pike Place, milhões de pessoas já estavam presas em uma teia invisível. Notificações projetadas para treinar o cérebro, açúcar disfarçado de café e uma promessa digital que transforma hábitos em vício. Você não está tomando um cappuccino. Você está financiando um império que transforma 65 centavos em $7, vendendo a ilusão de que você está cuidando de si mesmo. Bem-vindo à farsa mais lucrativa do século. A pouca distância dali, Emily, uma programadora de 29 anos, verificava o saldo do seu cartão Starbucks enquanto esperava o elevador. Ela supostamente o recarregava todo mês, mas o gesto havia se tornado tão automático que a despesa real estava escondida em minúsculas cobranças de $20 americanos processadas no início da manhã. Cada um equivalia a nada menos que 10 pink drinks, mas estava disfarçado atrás de ícones dourados que não pareciam dinheiro, mas sim progresso. Fora do radar, a psicologia básica do reforço variável, a mesma que gira a roleta de um cassino, havia transformado milhões de consumidores em mineradores de dopamina, dispostos a pagar até $9 por uma bebida cuja matéria-prima custa menos de 80 centavos. No salão dos fundos da loja Pike Place, o supervisor consultava um painel com métricas em tempo real, pedidos por minuto, proporção de coberturas vendidas, tempo de espera no drive-thru. Cada número define a intensidade do trabalho dos baristas, cronometrados para entregar um latte quente em 90 segundos e um frappuccino supersônico em 110. Se um pedido atrasar, uma luz vermelha acende, iniciando uma contagem regressiva. 6 segundos para voltar ao normal ou um alerta regional será acionado. Essa pressão alimenta a eficiência que justifica o preço, mas também força os trabalhadores a taxas de rotatividade que ultrapassam 80% ao ano em algumas cidades. Enquanto isso, a 9.000 quilômetros de distância, Jaime colhia grãos de café nas encostas do vulcão Acatenango, na Guatemala. Por cada arroba, ele recebia $3. O resultado de seu trabalho chegaria meses depois em sacas de café Single Origin, vendidas a $24 o quilo. Entre o campo e a xícara, há uma margem que financia passarelas da sustentabilidade e murais com agricultores sorridentes, embora Jaime não pudesse pagar pela bebida que contém seu próprio café se viajasse para os Estados Unidos. O paradoxo ilustra a economia reversa. Quanto mais o grão viaja, mais ele se valoriza, mas nunca no bolso do produtor. Às 6h10, a fila do drive-thru serpenteava pelo estacionamento. O tempo médio de espera havia dobrado em relação a 2010, de 3 para quase 8 minutos. O motivo está na preferência corporativa por pedidos via celular, priorizados por gerarem mais dados e um ticket médio 25% maior do que o de clientes presenciais. Um motorista pode ver sua vez passar enquanto o outro, que fez seu pedido pelo aplicativo a 100 metros de distância, recebe sua bebida primeiro. Essa hierarquia invisível enfurece alguns, mas a conveniência digital sempre vence. Ninguém sai da fila porque a promessa de cafeína se transformou em uma necessidade bioquímica. A bebida estrela do amanhecer é o cold brew com creme de leite. 170 calorias em um tamanho médio, 16 gramas de açúcar, 35 miligramas de gordura. Mas o marketing o define como uma opção energética e leve. Desde o seu lançamento, a margem líquida da linha de cold brew superou a do expresso clássico em 15%. O xarope aromático custa 7 centavos, a espuma de baunilha 14 e o café 20. O preço final, 5,95. A diferença se explica pela narrativa de frescor, pela espuma fotogênica e pela ilusão de que frio significa menos calórico. Emily, com o copo na mão, publica uma história no Instagram. O algoritmo mostrará a foto para 500 seguidores. Alguns captarão o desejo em uma dinâmica viral que a empresa chama de mídia conquistada. Publicidade gratuita repetida a cada minuto em todo o planeta.
Uma apresentação interna estima que nomes escritos incorretamente nos copos geram 14 milhões de interações anualmente. Erro humano? Sim, mas frequentemente intencional, porque Jessica com K provoca mais risadas e mais fotos do que a grafia correta. Por volta das 8 horas, a enfermeira da Monroe High School encontra um aluno pela terceira vez naquela semana que chega segurando um frappuccino de morango. 640 calorias, 70 gramas de açúcar. O menino bebe antes da primeira aula. Às 22 horas, seus níveis de glicose despencam e ele pede para sair porque está com dor de cabeça. Ninguém chama daquele copo de sobremesa. O rótulo café o legitima como café da manhã. O impacto se reflete em estudos recentes. Adolescentes que consomem bebidas Starbucks 2 vezes por semana apresentam ganho de peso de até 2,7 quilos por ano em comparação com o grupo de controle. Mas a marca se posiciona como uma opção de estilo de vida premium e não como fast food. Às 21h30, o CFO em Nova York analisa outro relatório confidencial. Mais de 40% das transações globais já são feitas pelo aplicativo. O gasto médio desses usuários é o dobro de clientes espontâneos. A meta para 2026 é aumentar esse número para 60%. Para acelerar o processo, a empresa implementará desafios surpresa, que oferecem 80 estrelas para quem visitar o aplicativo 3 vezes em 5 dias. O valor real de 80 estrelas, menos de $2. Mas a percepção de recompensa rápida impulsiona um gasto mínimo de 22. É aritmética de cassino, risco zero para a descasa, atração máxima para o jogador. Na fábrica de xarope de Portland, os funcionários calibram a consistência de um novo xarope sabor biscoito de aveia. O gerente de qualidade lembra que, há uma década, as bebidas mais vendidas eram cappuccinos simples. Hoje, a linha de sobremesas líquidas domina os pedidos. Cada xarope é elaborado com 8 a 10 testes sensoriais que buscam a curva perfeita de doçura, viscosidade e textura. Um pequeno aumento nos sólidos solúveis aumenta a sensação de corpo, permitindo que a redução no expresso seja disfarçada sem que o cliente perceba sua bebida como aguada. Menos café, mesmo preço, margem maior. Às 11 horas, os baristas do turno da manhã acumulam 100 bebidas por funcionário. O cansaço transparece nos cotovelos, nas costas, nos rostos. O turno pós-turno começa com a missão de vender panines e saladas. Os complementos alimentares geram 20% da receita, mas 30% da margem. O gerente sugere frases de sugestão de venda. Um pão de banana para acompanhar seu latte? Uma frase aprendida em treinamento que replica a técnica de ancoragem da psicologia. A cliente imagina uma combinação natural entre comida e bebida e raramente recusa se a frase for dita em tom amigável. Quando Emily volta para casa após um longo dia, seu aplicativo vibra novamente. Última chance hoje para atingir o nível ouro. Restam 2 horas no ciclo diário. A tentação é forte. Ela já gastou $43 na semana. Ela se lembra da meta de economizar, mas os objetivos se confundem entre notificações, cansaço e o desejo por uma pequena recompensa. Ela abre o mapa do aplicativo, avista uma loja a 4 quarteirões de distância e decide caminhar. O ciclo se autoalimenta. No aeroporto de Atlanta, uma viajante internacional compra uma garrafa de xarope de abóbora, edição especial, na loja Duty Free. Ela paga $50. O custo de produção é de $1,80. Esse mesmo xarope seria usado em centenas de bebidas a 1 centavo por dose. O frenesi sazonal transforma um sabor artificial em um símbolo de identidade outonal. As vendas da PSL se concentram em 75 dias, o suficiente para gerar $500 milhão. Não havia abóbora de verdade até que um protesto forçou a reformulação da receita. Mas o fascínio já estava enraizado na cultura. À noite, na sala de reuniões de Seattle, executivos analisam um dossiê de logística reversa para copos. Apenas 1% é efetivamente reciclado. Eles propõem aumentar o desconto para copos reutilizáveis para 20 centavos. O departamento financeiro descarta a boa ideia.
Custaria 45 milhões por ano em deduções. A sustentabilidade deve equilibrar a viabilidade econômica. A questão é adiada para uma próxima reunião. É assim que um dia perfeito se desenrola na equação do Starbucks. Milhões de transações, milhares de histórias nas redes sociais, toneladas de açúcar vendidas como um desejo sofisticado, litros de xarope com coloração perceptível, grãos pagos a centavos na fonte e revendidos por dólares a dose. Tudo reunido em uma engrenagem de psicologia aplicada. Preços que parecem razoáveis porque nunca ultrapassam o limite da conta grande. Recompensas que não são entregues em dinheiro para que gastos dolorosos se tornem uma pontuação lúdica, escassez artificial que transforma xarope sabor abóbora em um item cult e, acima de tudo, uma narrativa repetida a cada gole. Você merece. A linha entre o aroma tostado e o cheiro acre de um aterro sanitário é cruzada em menos de 24 horas. Às 10 horas e 14 minutos, um copo de caramelo macchiato venti sai do bar com o nome Marianne rabiscado. Às 11 horas e 10 minutos, já foi fotografado, esvaziado e jogado em uma lixeira pública em Nova Orleans. 2 dias depois, o mesmo copo jaz compactado em uma colina de lixo perto do delta do Mississippi, revestido de uma lama fina e tóxica que se infiltra nos pântanos. Esta jornada relâmpago, do glamour urbano à decadência, revela a contradição estrutural, um ícone de uma experiência premium, criado para ser descartado com a velocidade de um lenço de papel. Os executivos da empresa chamam isso de problema pós-consumo. Ambientalistas o descrevem como uma bomba de plástico laminado impossível de reciclar. A camada interna de polietileno, aplicada para impermeabilizar o papelão, derrete a uma temperatura diferente. Na maioria das usinas de reciclagem, as máquinas a rejeitam. O resultado, menos de 1,6% dos 4,2 bilhões de copos usados anualmente são recuperados. Lixo suficiente para dar a volta ao mundo 11 vezes, segundo organizações não governamentais. Mas a métrica corporativa aponta para um progresso de 7% em copos reutilizáveis, graças a campanhas piloto em que os clientes pagam um depósito reembolsável. O que o slide não menciona é que esses pilotos representam apenas 30 lojas de um total de mais de 35 mil. Em um centro de triagem de resíduos em Seattle, Maria, uma operária de linha, separa manualmente caixas de papelão contaminadas do plástico PET reciclável. A sirene verde aparece no carrossel a cada poucos segundos, impossível de confundir. Ela sabe que não pode reciclá-lo, mas também não tem autoridade para parar a esteira. A cada hora, ela processa até 1 tonelada de contêineres. A cada hora, ela joga no fosso de descarte o suficiente para encher a caçamba de um caminhão de entrega. Enquanto guarda xícaras sem esperança, ela se lembra do slogan que viu na vitrine da Pike Place: Desejo um mundo melhor. A ironia a acompanha até o fim do turno. A 10 mil quilômetros de distância, nas colinas de Niamashek, Ruanda, Jean-Claude prepara mudas de café em um viveiro comunitário. O solo vulcânico promete um grão altamente ácido, apreciado em degustações especiais. No entanto, as chuvas tornaram-se imprevisíveis. A sombra natural da floresta ao redor foi desmatada para abrir novos terraços em antecipação a contratos com compradores internacionais. A temperatura média subiu 2 graus em uma década, o suficiente para estressar a planta e atrair a broca do café, um inseto devastador. Jean-Claude estima que precisará plantar o dobro para colher a mesma quantidade. Engenheiros agrícolas de uma ONG suíça explicam que o desmatamento é uma faca de 2 gumes. Expõe encostas à erosão e evapora a umidade necessária para os cafeeiros. Mas os pequenos produtores clamam por renda imediata. A floresta está sendo sacrificada em nome da demanda global. A Starbucks, principal compradora de café especial de Ruanda, prometeu desmatamento zero até 2030. No entanto, os contratos de compra são negociados por meio de intermediários. Os requisitos ambientais raramente incluem auditorias da cobertura florestal real. No final, se o grão passar nos testes de xícara, nível de acidez, perfil cítrico floral, o navio parte para os portos de Charleston e Oakland. A pegada de carbono dessa remessa raramente aparece nos rótulos que adornam as sacolas reserve, exibidas como troféus nas lojas principais.
Os consumidores saboreiam notas de bergamota sem saber do deslizamento de terra que ameaça as fundações da fazenda de Jean-Claude. Enquanto isso, em Minneapolis, uma equipe jurídica analisa a mais recente onda de petições sindicais. 180 lojas votaram pela formação de um sindicato, apenas 1% da rede global, mas o suficiente para abrir brechas na narrativa do parceiro barista. Documentos vazados revelam a contraproposta corporativa: reduzir o horário de trabalho dos líderes de campanhas e fortalecer os módulos de engajamento que exaltam a oportunidade de crescimento. Ao mesmo tempo, a empresa destina 5 milhões de dólares a consultorias especializadas em gestão do ambiente de trabalho. Em palestras motivacionais, o conceito de terceira casa é enfatizado. O Starbucks não é trabalho duro, é uma comunidade. Os baristas ouvem, mas medem a distância entre a retórica e suas 16 horas semanais de trabalho, o suficiente para se manterem abaixo do limite que exige plano de saúde. O calor operacional é sentido mais intensamente em cidades de alta densidade. Em Manhattan, em uma loja sem mesas chamada Somente Retirada, os baristas usam fones de ouvido para se comunicar. Os pedidos chegam pelo aplicativo a uma taxa de 4 por minuto. Suas mãos repetem movimentos em um balé exaustivo: copo, xarope, leite, gelo, tampa. Uma pausa de 15 segundos para beber água pode atrasar a fila virtual e gerar críticas no aplicativo. As avaliações caem de 5 para 3 estrelas com um único erro: o algoritmo penaliza a loja. Essa pressão, combinada com o contato com clientes que nunca cruzam a porta, cria um paradoxo. A Starbucks vende proximidade emocional, mas digitaliza o serviço a ponto de desumanizar os funcionários. A sereia abraça na publicidade. A realidade testa cada sorriso. Na reunião do conselho, uma estratégia está sendo discutida para aumentar a percepção ecológica, sem comprometer as margens de lucro. A proposta principal: uma campanha global de storytelling, destacando histórias de agricultores resilientes, copos de papel plantáveis e uma nova tampa sem canudo que economiza 60 toneladas de plástico anualmente. No entanto, um estudo interno alerta que a tampa com canudo usa 20% mais plástico do que a versão anterior. A solução de relações públicas: reformular a ideia. Menos canudos é uma manchete mais poderosa do que mais polímero por tampa. Um truque estatístico em que a porcentagem relevante está oculta por trás da contabilidade complexa do polímero. Simultaneamente, um laboratório de P&D está trabalhando em uma espuma vegana estável à base de proteína de ervilha. O objetivo é substituir o leite integral sem comprometer a textura que estimula os receptores táteis da língua e do palato. O investimento se justifica sob os rótulos de sustentabilidade e inclusão alimentar. Mas o departamento financeiro calcula o verdadeiro incentivo. O leite vegetal custa menos, não requer refrigeração tão rigorosa e é vendido com um prêmio de 75 centavos. A margem é quase o dobro. Na linha de produção, a proteína de ervilha é branqueada com dióxido de titânio para imitar a brancura do leite, um aditivo controverso na UE, mas legal no Snanui. O consumidor vê apenas o rótulo vegetal, sem notas de rodapé. Mais ao sul, em São Paulo, um economista explica na televisão que o boom do café instantâneo na América do Norte está pressionando as terras cultivadas. O Brasil compete com a Amazônia por novas plantações. Entre 2000 e 2020, o estado de Minas Gerais perdeu 400 mil hectares de floresta fechada. O café é plantado onde antes existia biodiversidade. A Starbucks é uma das muitas compradoras, mas seu poder de definição de padrões pode exigir café sem desmatamento. Na prática, é mais comum garantir apenas níveis básicos de pesticidas e umidade dos grãos. O auditor independente visita uma em cada 100 fazendas fornecedoras. As demais assinam uma autodeclaração. No nível urbano, a pegada do ciclone do café é medida em tráfego e emissões. Pedidos por celular aumentam os quilômetros percorridos por veículo. Motoristas exigem serviços de drive-thru para a conveniência do drive-thru.
Estudos da Universidade da Colômbia Britânica mostram que o tempo extra de marcha lenta do motor gera até 40 litros de CO2 por dia por loja. Multiplicado pelos 11 mil drive-thrus da empresa, isso resulta em números equivalentes às emissões anuais de uma cidade de 100 mil habitantes. A empresa pretende instalar painéis solares em 500 lojas piloto para neutralizar essa estatística. Um cálculo superficial basta para perceber que a compensação é cosmética. Dentro da loja, a iluminação aconchegante e a playlist selecionada não são coincidência. Cientistas de design sensorial determinaram que uma temperatura de cor de 3.000 Kelvin e um nível sonoro de 38 decibéis afastam a ansiedade e prolongam a permanência. Cada minuto adicional na loja aumenta em 6% a probabilidade de uma compra por impulso, um muffin, uma garrafa térmica, um vale-presente. A experiência de lar longe de casa cumpre seu propósito, traduzir conforto em gastos. Ao meio-dia, Clara reabre o aplicativo. Ela completou o desafio e recebeu 100 estrelas extras. Em termos reais, ela gastou $42 para ganhar um cupom de bebida grátis no valor de 7. Mas a interface comemora com um confete virtual. O cérebro recompensa com serotonina. A transação financeira foi transformada em um videogame, o modelo gratuito aplicado à vida real, sem aviso prévio de microtransações. Naquele fim de semana, um protesto pelo clima toma conta da praça central de Seattle. Centenas de jovens seguram copos reutilizáveis pintados com mensagens: "Sereia tóxica. Meu café não vale uma floresta. Recicle suas mentiras." A polícia observa enquanto turistas fotografam a cena, copos descartáveis nas mãos. Algumas imagens são publicadas online. A discussão se acirra por algumas horas. O Starbucks responde com um tweet oficial reafirmando seu compromisso com um futuro mais verde. Então, silêncio. A onda digital se dissipa em meio a memes de gatos e notícias sobre celebridades. Na segunda-feira, a fila do xarope recomeça. Um pesquisador da Universidade de Toronto publica um estudo que relaciona a disponibilidade de bebidas açucaradas e a proximidade das lojas Starbucks com níveis elevados de resistência à insulina em áreas de baixa renda. A grande imprensa mal cobre a história. A expectativa de vida não é cotada na bolsa de valores. A parte mais complexa do mecanismo, curiosamente, não está na cadeia logística, mas na narrativa. A Starbucks vende histórias de fazendeiros heróicos, de baristas criativos, de clientes que transformam uma xícara em uma tela de expressão. Cada história encobre uma externalidade: exploração madeireira, plástico, obesidade, exploração. Se a história brilhar o suficiente, o público não olha para trás. O personagem ofusca o cenário em ruínas. No entanto, algumas rachaduras estão vazando. Funcionários anônimos no Reddit descrevem como as novas lojas, somente retirada, evitam banheiros públicos e cadeiras para desencorajar moradores de rua. Em Portland, um barista publica um vídeo mostrando um recipiente de comida não vendida que, segundo a política da loja, deve ser jogado fora. 15 paninis, 12 saladas, 8 caixas de frutas. Regulamentos internos proíbem doações devido à responsabilidade alimentar. A filmagem viraliza. A Starbucks emite um comunicado prometendo revisar protocolos. As imagens desaparecem sob um mar de lançamentos de bebidas sazonais. Acionistas se reúnem em Assembleia Geral e aplaudem os resultados: um aumento de 15% na receita e a abertura de 2 lojas por dia na Ásia. Um plano de recompra de ações de 20 bilhões é aprovado. Aplausos. Nos bastidores, um consultor nos lembra que a recessão pode conter os gastos discricionários. O CEO responde que pequenas bebidas de luxo resistem a qualquer clima econômico. A crise oferece um refúgio emocional. Em 2008, as vendas caíram apenas 3%, enquanto o setor de hospitalidade entrou em colapso. O modelo se confirma. O vício diário em dopamina é contracíclico. O dia termina com mais um número recorde de xícaras vendidas. 4 bilhões são números abstratos até se acumularem em rios e oceanos, mas isso acontece longe das vitrines. Os gerentes vão para casa satisfeitos. Jean-Claude vai para a Atacama, preocupado com a peste e o preço que o intermediário cobrará.
Maria toma um analgésico para a dor nas costas antes de dormir. Clara programa o despertador para as 6 para repetir a rotina. O ciclo da sirene permanece intacto. O amanhecer mal tinge a Baía de São Francisco de Névoa quando uma equipe de neurocientistas entra pela porta de um laboratório que, ironicamente, cheira a café filtrado. Lá, eletrodos fixados em capacetes de última geração medem microvariações na dopamina em voluntários expostos ao design sensorial de uma loja Starbucks cuidadosamente recriada. Iluminação suave, jazz em volume baixo e o aroma de café torrado médio disperso por difusores. O teste busca determinar quantos milissegundos são suficientes para desencadear um lampejo de prazer antecipatório antes que a bebida em si apareça. O pico ocorre em menos de 200 milissegundos. No momento em que o copo toca a mão do participante, seu cérebro já justificou a compra. A descarga de serotonina se segue, uma segunda recompensa que garante a repetição do hábito. Esse circuito bioquímico não depende apenas do café. Ele precisa da embalagem semântica que o legitima como um ato de autocuidado. Em manuais internos, a empresa chama seu léxico de dialeto da sereia. Palavras inventadas, tamanhos renomados, categorias fluídas que confundem calorias com funcionalidade. O latte magro contém 30 gramas de açúcar por xarope light. O Refreshers de frutas vermelhas contém mais cafeína do que um expresso duplo, mas é comercializado como hidratante. A chave está no deslocamento semântico. A palavra café abrange qualquer mistura líquida e inibe o alarme de calorias que seria acionado se fosse anunciado como sobremesa. Assim, a palavra é bebida antes que o estômago processe uma gota. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, Bruxelas está elaborando uma regulamentação que pode mudar as coisas. A Comissão Europeia está debatendo um sistema de rotulagem frontal para bebidas açucaradas que exigiria que a Starbucks imprimisse um octógono vermelho em cada copo se o conteúdo exceder 10 gramas de açúcar por 100 mililitros. O lobby dos restaurantes está pressionando para isentar as redes que personalizam os produtos no local. Mas o projeto está avançando. É apoiado por evidências de uma epidemia metabólica. Se aprovado, um Venti Frappuccino exibirá um octógono triplo, um para açúcar, um para gordura saturada e um para calorias. Um analista de mercado alerta o Comitê de Gestão de Seattle que um único ícone vermelho pode reduzir as vendas em 15% e 3 podem ser fatais. O departamento jurídico está considerando cenários: reformular receitas, reduzir tamanhos padrão ou lançar campanhas educativas para diluir a percepção de risco. Em Washington, outra ameaça está se formando: um imposto federal sobre bebidas energéticas inspirado no modelo da Filadélfia, onde o imposto de 1,5 centavos por onça causou uma queda de 26% nas vendas de refrigerantes. Uma projeção do think tank Brookings indica que a Starbucks perderia até 1,4 bilhões de dólares em receita anual se a alíquota fosse estendida. A empresa se posiciona como uma cafeteria de experiência, mas 90% de suas bebidas mais vendidas estão acima do limite de açúcar proposto. Em uma carta interna, o CEO alerta: "Nós nos redefiniremos ou seremos redefinidos." Para se antecipar, o Departamento de Inovação está lançando o projeto Sequence, uma linha de bebidas funcionais com adaptógenos, probióticos e cafeína microdosada. O objetivo é colonizar o campo da saúde preventiva antes que as regulamentações coloquem a Starbucks na mesma categoria dos refrigerantes. Os novos nomes evitam adjetivos açucarados: Focus Brew, Immune Cloud, Adapt and Go. No entanto, a fórmula base ainda contém xaropes adoçados. A doçura é mascarada com estévia, mas a OMS acaba de declarar que o consumo regular de adoçantes não reduz a adiposidade e pode alterar a microbiota intestinal. O dilema persiste: como manter o fator prazer, o motor que libera dopamina, sem gerar sinais de alerta? Enquanto a empresa-mãe debate, os baristas vivenciam a transição com ceticismo. Em Phoenix, Samantha é instruída a oferecer o Focus Brew aos clientes que pedirem um segundo expresso. Custa $1 a mais, promete clareza mental e contém o dobro da quantidade de L-teanina.
Ela pergunta se a L-teanina altera a dose de cafeína que o corpo absorve. Seu supervisor não sabe. O folheto de treinamento menciona uma sensação de calma sem sedação. Samantha sente que os clientes, em breve, farão a mesma pergunta e teme ser exposta. A empresa prioriza a rapidez no lançamento. 3 meses da ideia à prateleira. A equipe jurídica alerta que os suplementos são menos regulamentados do que os medicamentos. Basta incluir a frase: "Este produto não se destina a diagnosticar ou curar". Nos arredores de Chicago, um armazém automatizado recebe um caminhão cheio de novos copos EcoSip, supostamente biodegradáveis em instalações industriais. O revestimento de polilactídeo só se degrada a 60 graus Celsius e em ambiente controlado. O armazém municipal opera a 50 graus Celsius. Os copos EcoSip acabarão como os anteriores, enterrados. Mas a campanha de marketing os apresenta como um avanço significativo. Assembleias de acionistas aplaudem o investimento verde. O ciclo de reputação e consumo continua girando. O prisma linguístico não funciona apenas em receitas, ele se infiltra em conversas sobre trabalho. Conferências de recursos humanos citam a Starbucks como um exemplo de empregabilidade líquida. O eufemismo obscurece a prática de agendar turnos microfragmentados. 17 horas, 19,5 horas, nunca 20. O limite legal para a concessão de plano de saúde permanece intacto. 6.000 novos postos de trabalho foram criados no último ano, enquanto o número total de horas permanece estável. Oferecer a ilusão de contratação em massa sem aumentar a folha de pagamento é um feito de engenharia semântica. Em Nova York, um coletivo de baristas publicou um relatório alternativo, Starved Bucks, Dinheiros Famintos. Eles documentam salários versus custo de vida, rotatividade, ansiedade e lesões por esforço repetitivo. Eles revelam que a produtividade medida em bebidas por hora aumentou 27% em 5 anos, mas os salários estagnaram. Plataformas de economia gig oferecem remuneração semelhante, mas com horários flexíveis. O risco real é que a Starbucks deixe de ser um imã de empregos, corroendo a base da experiência na loja. Sem baristas carismáticos, o mito da terceira casa desmorona. Em sua cúpula anual, a empresa apresenta o Sirena AI, um assistente de voz para drive-thru. Ele reconhece sotaques, sugere combinações e nunca se cansa nem pede aumento. Um piloto em Dallas demonstra que ele reduz erros de pedidos em 80% e encurta as filas em 2 minutos. Baristas temem outra onda de cortes. A voz eletrônica copia o entusiasmo humano. Espero que seu dia seja tão brilhante quanto seu café com leite branco. O algoritmo ajusta seu tom a cada interação, aprende a responder a piadas, a sugerir um biscoito de aveia para acompanhar sua bebida. Aos poucos, a camada emocional se torna digital. As pessoas sorrirão para o interlocutor de qualquer maneira, se a dopamina do ritual permanecer intacta. Mas o plano esbarra em um efeito colateral. Fidelidade perfeita atrai escrutínio perfeito. Os dados de geolocalização, frequência de consumo e preferências alimentares armazenados no aplicativo podem estar sujeitos às regulamentações de privacidade da Califórnia ou da UE. Um projeto de lei de Bruxelas exige que os aplicativos de fidelidade coletem apenas dados essenciais para a transação. O programa Estrela está vacilante. Sem rastrear micro-hábitos, perderá a capacidade de refinar suas iscas. A empresa contrata especialistas em padrões obscuros para redesenhar a experiência sem violar a letra, mas contornando o espírito da lei. Paralelamente, um fundo ambiental compra 100 ações e apresenta uma resolução aos acionistas, exigir que o conselho emita um relatório anual de impacto sobre os resíduos. Os votos são computados. Grandes fundos de índice geralmente apoiam a direção, mas os consultores de proxy estão começando a recomendar a abstenção se o conselho ignorar os riscos ESG. O equilíbrio é instável. A parte invisível do vidro se torna visível na taxa de desconto que os analistas aplicam ao fluxo de caixa. Em Singapura, a rede está lançando o conceito Ultra Premium Starbucks Reserve Lab. O cardápio inclui degustações de microlotes fermentados com leveduras patenteadas, filtrados por sifões de vidro em meio a teatrais luzes neon âmbar.
Uma degustação de 3 cafés custa US$ 38 americanos. A experiência usa uma nova linguagem da vinificação para legitimar o preço. Notas de tamarindo, retrogosto de cássia, memória de cedro. A estratégia visa elevar a percepção da marca acima da loja de conveniência. Mas a base do negócio continua sendo o latte doce saboreado distraidamente a caminho do trabalho. O luxo teatral subsidia a expansão massiva. O apelo das massas financia o teatro. Outubro chega. A temporada de Pumpkin Spice explode novamente. Apesar da controvérsia no octógono, a empresa está intensificando a histeria da laranja. Anúncios de contagem regressiva, filtros do Instagram, playlists Autumn Feels no Spotify. O xarope, agora com purê de abóbora de verdade, aumenta o custo da receita em 2 centavos. O preço da bebida aumenta em 50. Vendas quebram recordes. O CEO comemora na CNBC. Estamos no coração da cultura. Nenhuma menção à escassez artificial como principal impulsionadora. Os preparativos para o Natal já estão a todo vapor. Corante alimentício vermelho sintético aprovado pela FDA, pérolas de açúcar comestíveis feitas na Holanda, copos temáticos com mensagens de felicidade. A cada estação, um novo incentivo sensorial e emocional. O trem dos sentidos nunca para. Mas, por trás da pintura festiva, a realidade se torna mais dura. Produtores pressionados, trabalhadores levados ao limite, reguladores endurecendo decretos, ativistas acumulando evidências e consumidores que começam a somar suas pequenas despesas até descobrirem que o copo de US$ 7 pesa mais do que parece.